orçamento secreto, como está, e teve o voto da Rosa. Impecável o voto da Rosa. O voto da Rosa é impecável, mas eu tenho que fazer a seguinte ressalva aqui. O voto da Rosa é impecável em demonstrar a inconstitucionalidade do orçamento secreto e das emendas do relator, como elas têm sido até aqui. Tá claro? Como elas têm sido até aqui. Já houve uma mudança ou outra, mas, vamos lá. Ela pegou o orçamento secreto na sua expressão conhecida e aí ela apontou, né? O orçamento secreto agride os princípios do artigo 37 da Constituição. Impessoalidade, publicidade, transparência. Aí ela diz, de acordo com a linha A do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, o relator pode mexer ali, mas para corrigir omissões e erros. Ela diz não para fazer despesa nova. Ela aponta que a artimanha passou a servir ao propósito da barganha, na contramão das emendas impositivas. Que lembra, tem uma emenda impositiva individual e de bancada. Então pronto, emenda impositiva, o governo agora não fica só liberando para sua turma. Aí ela disse, bom, veio a emenda do relator para quê? Para fazer base política de apoio. E aí a emenda do relator passou a servir apenas aqueles que apoiam o governo, ou principalmente aqueles que apoiam o governo. Virou um instrumento de troca. Aí ela disse, a prática retrata apenas o fato de que a crise da relação entre Executivo e Legislativo tornou ainda mais caros e dispendiosa a manutenção de uma base presidencial. Relatora e presidente do Supremo, ela destaca, óbvio, as emendas do relator não eram, afinal, do relator. Não era o relator. Tinha sempre alguém que pedia, né, Bob? Deputado, senador, só que esse nome não aparecia, violando a Constituição. E havia o demandante externo, lembra? O usuário externo? Sujeito lá de fora, eu preciso de um dinheiro aqui. Tal. A mais. Rosa apontou ainda que se está diante de uma apropriação pelo Legislativo de uma prerrogativa do Executivo, que é fazer o orçamento. E eu acrescento ainda que tem uma questão, e isso está no voto do Alexandre de Moraes, ele lembrou isso, é preciso pensar na eficácia do gasto público. O dinheiro ele tem que estar associado a uma política pública. A Rosa hoje, num complemento do voto, não, né? Lendo outro trecho do voto, lembrou os casos do Maranhão, absurdos. Quer dizer, praticados no Maranhão, o governo do Maranhão não tem nada com isso, né? De um dinheiro lá enviado, não se sabe como gasta, aí entram as máfias, entram os ladrões, etc. O que é que eu penso? Né? Tá 4-4 agora. Faltam votar o Gilmar, o Lewandowski, a Carmen e a Carmen Lúcia, acho, né? Isso. É isso? Exatamente. Peraí, mas isso, e dá 11. É isso. Lewandowski, Carmen Lúcia E Gilmar. E Gilmar. O que é que eu penso? E aqui que eu posso fazer, né? Eu não... às vezes me dói muito ter posições legalistas. É claro que eu acho absurdo esse valor do orçamento ficar nas mãos do que se chama emendas do relator. Agora, eu acredito que é preciso ter critério. Eu não acho que caiba ao Supremo definir esse tipo de coisa. Eu acho que cabe ao Supremo definir a legalidade da coisa. Então, o Congresso está acenando com o seguinte para o Supremo. 5% das emendas ficam com o relator geral, 7,5% do valor, né? 7,5% com a mesa da Câmara, 7,5% com a mesa do Senado, aí se formam 20%, e os outros 80% são distribuídos entre todos os parlamentares, 2/3 na Câmara, 1/3 no Senado, de acordo com o tamanho de cada bancada. E quem regula isso é o líder, mas aí o líder está ali e os deputados têm como pressionar o seu próprio líder. E todas as demandas terão nome, não tem mais usuário externo, e sempre se saberá quem foi que pediu. E eu acho que precisa ter uma forma de rastrear esse dinheiro e saber se ele está sendo bem empregado. O próprio Alexandre falou isso. Eu acho que se isso for estabelecido, lamento pelas posições em contrário, eu acho que o Supremo não tem
Eu discordo respeitosamente do excelente voto da Rosa Weber para o orçamento secreto como existiu. E daqueles que o acompanharam até agora, Fachin, Roberto Barroso e o Fux. Discordância respeitosa. Eu não estou dizendo que é um absurdo. Não. Eu só acho que não é papel do Supremo decidir rubrica de orçamento. Desde que a distribuição desse dinheiro obedeça aos valores constitucionais. E foi o que eu disse aqui no dia 5, hoje é dia 15. Foi o que eu disse aqui no dia 5. Solta o vídeo aí um pouquinho, vai. Eu não tenho, Bob Furuya, nenhum prazer especial em contestar as doxas, as verdades firmadas. Mas também não tenho nenhum medo. Né? E até confesso certo espírito de porco, olha bem. Assim, quando eu contesto a doxa, me dá um prazerzinho especial. Dá um... Aquilo que os espanhóis se chamam... Dá uma vontade, uma energia assim. Tefão, eles chamam. Tefão. Tefão. Tem um certo tefão em contestar a doxa. Vejam que a Rosa Weber disse lá, a gente precisa saber o dinheiro, quem pede, para onde vai e tal, 8-2. Agora, o Supremo dizer que não pode ter emenda do relator, como princípio, aí eu acho que não vai dizer. Porque, de novo, eu não acho que esse seja o papel do Supremo. Você dar transparência ao dinheiro, segundo o artigo 37 da Constituição, aí sim. Agora, dizer isso não pode, aí acho que não. Porque não é papel do Supremo, não. É a minha intuição, Bob Furuya. Vamos ver. E se você tiver errado, você fala, não pode, tá? Não tem nenhuma simpatia por orçamento secreto, ok. Continuarei a achar que foi uma decisão que extrapolou aquilo que era a função do Supremo. Tio Rei. Foi um dia que o tio Rei voltou, né? Nossa, Bob Furuya, você estava pálido. O que tinha acontecido? Tava meio chumbado. Foi segunda aí. Bom, gente, é o que eu acho, é o que eu penso, né? Insisto, sem ter nenhuma simpatia. Agora, evidentemente, à medida que as mesas da Câmara e do Senado mandam para o Supremo essa nova disciplina que eles pretendem, eles estão dizendo que andaram errado, né? Andaram errado na vida. Aliás, o voto da Rosa pede que seja, mesmo aquilo que foi empenhado antes, seja tudo esclarecido. Eu acho que todos os ministros deviam ter esse compromisso. Né? Caso venha a triunfar esse voto, a partir do voto do André Mendonça, endossado pelo Alexandre de Moraes, pelo Toffoli e pelo... Alexandre de Moraes, Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Nunes Marques e André Mendonça, caso isso triunfe, se façam 6 votos, ou 7, eu acredito que 6 no máximo, né? Acho que o Supremo precisa redigir ali uma espécie de decálogo daquilo que tem de ser feito para a Constituição ser cumprida. Para evitar um choque de poderes que me parece desnecessário. É o que eu entendo. É o que eu gostaria de defender? Não, gostaria de defender, não pode, pronto, acabou, mas tem os limites da legalidade. A legalidade não pode valer só quando me agrada. Né? Estou dizendo que os outros ministros votaram pela legalidade? Não, estou dizendo que há uma diferença de leitura. A minha leitura não se afina com essa. E porque, reitero, isso é para o orçamento que houve secreto, não aquilo que se diz pretender fazer agora. E o ministro Ricardo Lewandowski, com apoio também do ministro Gilmar Mendes, ele não pediu vista, ele pediu adiamento da votação, e eu acho que fez bem,
e daí eu acho que até os ministros tendem, aí sim eu acho que vai dar aquilo que eu estou falando, Bob Furue. Eu acho que vai ser aquilo que eu estou falando. Estabelecer o tal do decálogo ali. Porque o que o Lewandowski falou? Bom, eu preciso ver cada voto agora. O Alexandre pediu, é preciso ter essa e essa exigência. O André também, o outro não sei o quê. Nem todas as exigências estão coincidindo. Eles estão querendo entender os votos desses caras para saber se está adequada também algumas exigências que certamente eles têm, se consegue ter um núcleo comum de exigências, né? Ou então se vota para outro lado, acabou, é inconstitucional e pronto, mas acho que não. Acho que pinta aí, tem uma cara de um 6-5. Né? Também o voto da Carmen, não sei, mas considerando um histórico ali, acho que tem uma cara de um 6-5 com essas exigências. Agora, precisa ter alguma salvaguarda. E se não for cumprida a exigência? Como é que faz? Né? Aí alguém entra com uma reclamação no Supremo, já que são vocês têm que dizer. Né? Então, ficou para segunda-feira e tem de decidir.